Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. O estudo de hoje é voltado para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema é Escala Cálculos de Distância entre Localidades. Calculando distâncias. Você já aprendeu o que é escala na aula anterior, quais os tipos e formas são aplicadas. Agora, vamos aprender como calcular distâncias entre localidades. Vem comigo! Agora, eu vou pedir que você, a partir de agora, preste muita atenção. Porque se você saiu mesmo para beber água, lá na sua geladeira, você vai perder o fio da meada e não vai entender mais nada. Por isso eu conto com você para ficar muito atento, tá bom? Vamos então memorizar esse triângulo que ele vai te ajudar muito nas próximas etapas que vamos ver, principalmente de alguns cálculos matemáticos que, se você não souber desse triângulo, vai ficar muito difícil para você. Olha só, esse D maior significa distância real no terreno. Em outras palavras, quando eu digo para chegar até a casa da minha avó, eu gasto 3 km, ainda dá o tempo que você gasta para isso. Ou você pode muito bem dizer, para ir até a escola, são 500 metros. Então isso é a distância real no terreno e não no papel, que a gente chama de medida gráfica. E aí o D pequenininho é exatamente o contrário. Olha só o que eu estou te explicando para você entender. O D grande é a distância no real, aonde você está indo. E a distância gráfica no papel, aquela que está em centímetro, é o D pequenininho. Presta bem atenção nesse detalhe. E o E, na base aí da pirâmide, é exatamente o que significa escala. Gravaram aí? O D grande, distância real no terreno, aquela que eu consigo dizer, olha, tantos quilômetros, tantos metros, é um determinado percurso que devo fazer. O D pequenininho é a distância gráfica, aquela que o gráfico está dizendo de grafia, que você escreve ali no papel, desenha. Então essa é a distância gráfica. E o Ezinho, a escala. Memorizou? Vamos ver se você conseguiu fazer sua parte mesmo? Olha a próxima tela. Aham! Se você memorizou de fato, o que eu tenho aí na distância real do terreno? Qual é a letra? Na distância gráfica, qual é a letrinha? E na escala, qual é a letra? Conseguiu lembrar? Então, vamos lá conferir se você conseguiu? É o D grande, distância real no terreno, o Dzinho, distância gráfica, que é no papel, e a escala. Vamos seguir então. Memorize agora as fórmulas de cálculo. Isso vai ser muito importante lá no finalzinho, quando a gente tiver que fazer um cálculo para encontrar uma determinada distância de um ponto A com um ponto B, por exemplo. Então vamos lá. Para saber a medida real, lembra a medida real? Medida real é o D grande. Aplicamos a fórmula D é igual a E vezes D minúsculo. Para saber a distância gráfica, só lembrando, distância gráfica é o D pequeno. Então aí já fica diferente. D minúsculo é igual a D maiúsculo dividido por E, de escala. Agora, para saber a escala, então o meu cálculo é E é igual a D maiúsculo dividido por D minúsculo. Só para você relembrar, onde o E é igual a escala, D maiúsculo distância real e o D minúsculo distância no mapa. Aplicando essa regra da escala em um cálculo agora para a gente entender isso. As questões que envolvem o uso de escala estão geralmente relacionadas a 3 situações. Vamos lá, no primeiro caso, calcular a distância real. Eu coloquei de amarelo aí para você ver do que eu estou falando. Eu estou pedindo, ó, calcular a distância real. Então a primeira coisa que ele está pedindo é a distância real. Qual é a letra para isso, para a distância real? É o D maiúsculo. Por isso, qualquer cálculo que você for fazer, independente de ser de escala, você sempre tem que prestar atenção o que o problema está te pedindo, para você não se confundir com o resto das informações. Então vamos agora aplicar essa escala num cálculo para a gente entender como é que funciona isso.
As questões que envolvem o uso da escala estão geralmente relacionadas a 3 situações. Vamos para a primeira delas. Calcular a distância real. Olha só que eu já deixei num destaque de amarelo para indicar que a distância real, lembram? É com D maiúsculo, entre 2 pontos, separados por 5 centímetros. Todas as vezes que virem centímetros, já vamos entender que ele refere-se à distância gráfica, aquela no papel, que é possível você colocar em centímetros para poder entender as distâncias entre uma localidade, entre o tamanho de uma sala, de um prédio, de uma casa. Num mapa de escala de 1 para 300 mil. Aí lá no finalzinho, veja, abaixo dessas duas figuras amarelas, ou laranja, você vai ter a seguinte informação. Para saber a medida real, aplicamos a fórmula. Eu não estou atrás do D, ali está pedindo calcular a distância real, então eu não sei isso. Então, portanto, a interrogação é para o D. Então, para medir a medida real, aplicamos a fórmula D é igual a Dzinho vezes E. Pode ser invertido E vezes D. O importante é a gente fazer essa multiplicação para encontrar o que queremos. Vamos lá então na pergunta para poder ir substituindo esses dados? Então tem lá, D é igual a D minúsculo. Então D minúsculo lá diz que é quanto? 5 centímetros. Fica bem esperto na tela, vai olhando. Vezes a escala, é a informação que eu tenho. Lembra que a distância real eu não tenho. Eu tenho essas que eu tenho que vai produzir minha resposta. Então D vezes E. Então meu E representa 300 mil centímetros. Então, calculando esses dois, a resposta dá... E o nosso resultado aí na tarja ao lado ficou 1.500.000 centímetros. Ou 15 quilômetros. Aí você pode se perguntar, mas como assim de 1.500.000 centímetros quebrar para 15 quilômetros? Nós vamos ver isso na frente, como é possível fazer essas transformações ou para baixo ou para cima, para a sua numeração ficar com unidade de medida diferente. Mas primeiro vamos entender essas unidades de medida, porque quando eu for falar sobre elas, você tem que saber do que se trata. Então, veja essa seta que indica multiplicação por 10. Então, todas as vezes que você for fazer cálculos que venha de quilômetros para milímetros, você vai ter que multiplicar por 10. E de milímetro para quilômetros, nessa direção para cima, você vai ter que dividir. Então, as unidades de medidas que eu tenho aí, km, quilômetro, hm, hectômetro, dan, decâmetro, m, metro, dm, decímetro, cm, centímetro e mm, milímetro. Olha só, essa escadinha ela é muito importante para a gente entender como é que a gente consegue mudar uma unidade de medida para outra. Olha só, se eu pegar a primeira escadinha aí, o primeiro degrau, milímetro, se eu quiser ir em direção de qualquer outra medida subindo as escadarias, eu vou ter que me dividir por 10, tá aí ó, a sinalização dividindo por 10, a setazinha vermelha. Geralmente o centímetro é mais usado para fazer essas transformações, então digamos que eu quero sair do centímetro para o metro. Veja quantos degraus eu tenho até lá. Tenho 2 degraus, ou seja, só aí você tem que fazer um corte de 2 zeros, se você quiser simplificar a coisa. Caso contrário, você vai ter que fazer os cálculos normais, dependendo do número de centímetros que você tem, vai dividindo 10 em 10. Mas se você quiser, pode fazer esse procedimento. Cada degrau que você for subindo, você vai cortando 1 zero do número que você quer chegar à sua resposta. No caso inverso, quando eu quero descer a escada, eu tenho que ir acrescentando 0 em cada degrau que eu for descendo. Ou seja, multiplicando 10 por cada um. Então eu tenho aí quilômetro. Essa medida que eu tenho aí, que nós vimos ainda agora, 1.500.000 centímetros. Por que que ele virou 15 quilômetros? Vamos fazer a conta então, quantos degraus tem de volta até chegar no quilômetro? Então conta comigo, do centímetro que está circulado de vermelho. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas setas vermelhas. Acompanharam comigo? Concorda que são 5
degraus? Então são 5 zeros que eu tenho que cortar no número 1.500.000 centímetros. Cortando os 5 ficou quanto? 15 quilômetros. Acrescento apenas a unidade de medida de onde eu levei esse número que eu queria fazer a transformação. Se você achar que não está legal a escadinha, você pode usar a reta, como se fosse uma régua aí, exemplificando a mesma coisa que eu pedi, tá certo? Vamos para o segundo caso. Agora eu quero encontrar a distância gráfica, calcular a distância no mapa, aí é o desenho, de escala de 1 para 300.000 entre dois pontos situados a 15 km de distância, um do outro. Precisa, no caso, transformar 15 km em centímetro. Vamos lá então? Presta bem atenção, eu quero transformar quilômetro para centímetro, então vou descer a escada. Vamos contar quantos zeros eu tenho que acrescentar aí, porque eu não posso dividir números com unidade de medida diferente. Então vamos contar comigo? Hectômetro, uma escada, decâmetro mais outra, metro mais outra, decímetro mais outra e centímetro mais outra. São 5 degraus que eu estou descendo aí. Então eu tenho que acrescentar 5 zeros aí. Se eu for fazer essa multiplicação por 10, vai dar esse 1.500.000 centímetros. Quando eu faço isso, então as minhas unidades de medida tanto em cima como embaixo, porque a escala 300.000 vai ser sempre em centímetro, então vão estar com unidade de medidas iguais. Então, dividindo esses dois, eu tenho 5 centímetros. Esse é o meu resultado. Terceiro e último caso, calcular a escala, que é o geralzão, a fórmula principal. Então, sabendo que a distância entre dois pontos no mapa, desenho pequeno, é de 5 centímetros, representa a distância real de 15 quilômetros. Então, a minha fórmula está aí. E é igual a D minúsculo dividido por D. Então, substituindo D pequeno é 5 centímetros e dividido por D maior, que é 15 quilômetros. Mais uma vez, a gente tem que fazer aquele procedimento. Transformar o quilômetro em centímetro. Aquilo que a gente fez ainda agorinha. Acrescentar os 5 zeros, que foram as 5 escadinhas que eu desci até chegar aos 5 centímetros. Então, 5 centímetros dividido por 1.500.000 centímetros é igual a uma escala de 1 para 300.000. Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Agradeço a toda a equipe técnica, pedagógica, os coordenadores da Secretaria de Educação que nos acompanham, a equipe também que faz toda a produção dessa aula e a você que nos prestigia com essa aula. Então, agradeço a todos, um abraço e até a próxima.